para você. Não, desligou. Já para mim, deve ter que lá. Então vamos colocar em votação o orçamento em segundo turno. Aí mesmo que você vota mais não, né? Nos termos da legislação. Projeto de Lei Municipal número 11 de 2015, de 25 de nove de 2015. Pela ordem, só, quando foi que foi votado isso aí? Foi quinta passada. Foi. Aí não tem até dias. Mas para o orçamento não tem, não. Pode ser, pode ser. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pentecoste para o exercício financeiro 2016, consolidando o programa fiscal e seguridade social, bem como os fundos municipais e outras providências. Lei Municipal número 011 de 2015. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. E o projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2015, que garante o pagamento do salário mínimo aos servidores e empregadores do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Pentecoste e da outras providências. De autoria do vereador Vicente Uzusa, votação em segundo turno. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Gostaria agora de facultar a palavra ao secretário Cleison, para que ele possa fazer os esclarecimentos. Eu estou convidada também. Café. Tá bom, Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar primeiramente o nosso presidente da Câmara, doutor Maralice, demais vereadores, Simão Curi, Daniel, Manuel Forte, Ana do Carro, Jardel, Zezinho, amigo Débora, doutor Vicente, que eu gostaria de externar aqui que a gente está em momento de orações pelo seu pai. Não só eu, mas toda a nossa família tem uma grande admiração por ele, por sua família, por seus filhos. Esse sentimento e esperamos aqui, estamos torcendo que ele possa vir comungar com a gente aqui das nossas reuniões aqui na igreja, como ele sempre gosta, ali quando ministra da Sagrada Eucaristia. Também cumprimentar a fraterna, a pessoa do Eugênio, nosso companheiro da Secretaria de Meio Ambiente, e aos demais amigos do café, e a imprensa, da pessoa do companheiro aqui, grande jornalista, nosso amigo Zé da Leves. O Raimundo Moura estava aqui também, já esteve também comigo aí. Está na rádio. Ele está na rádio uma hora dessa. E, gente, primeiramente, queria apresentar que as duas vezes que não pude estar presente foram por forças maiores, inclusive, e uma delas tinha dois vereadores da casa na mesma reunião que eu estava presente, meu amigo Manuel Forte e meu amigo Gardel, que foi na eleição da diretoria do CDT, que é o nosso diretoria aqui do território do Vale do Turu e Aracatiaçu. Então essa política territorial é de grande importância até para o desenvolvimento aqui de Pentecoste. Então esse foi um dos motivos em que na primeira reunião que fomos convocados não podemos estar presentes e enviamos aqui o ofício informando por que não estaríamos. E no segundo momento, também repentinamente, por isso mandamos aqui também a informação que não podemos estar presentes, porque teve uma reunião na quinta-feira por parte de alguns órgãos do governo do Estado para discutir a problemática da seca e era importante nós estarmos presentes para que defendesse o cenário de Pentecoste, em que por mais que já tenha sido conseguido alguns postos, alguns dessalinizadores, como foi colocado pela dona Valderista, pelo Manuel, mas ainda há muito o que conseguir, há muito o que conquistar.
E algumas reuniões a gente não pode mandar representante, porque precisa às vezes do entusiasmo da pessoa que está vivenciando, junto com vocês que são vereadores, que estão mais lá perto do povo, junto com a prefeita, para que a gente possa esclarecer de forma mais convincente, porque há muitos municípios hoje na mesma situação de Pentecoste. Então, eu apresento aqui as justificativas aos senhores. Em momento algum iria faltar com a responsabilidade de estarmos aqui para conversar. Eu tenho a todos da casa aqui como amigos pessoais, a gente conversa, e por mais que a doutora Rodalice diga que a gente não se entendeu ainda, mas a gente está tentando buscar esse entendimento, não só com ela, mas com todos vocês. O nosso tratamento por parte da Secretaria, nós tentamos buscar e atender, sem levar em consideração quem é posição ou oposição, a posição que a Secretaria tenta trabalhar, a posição do lado do povo, assim também como a prefeita, tem essa mesma visão. Então, estamos dispostos a construirmos juntos. Infelizmente, no decorrer dessa caminhada, principalmente no ano agora de 2015, apareceram alguns obstáculos, foi dentre eles esse atraso realmente na liberação das parcelas do Garantia Safra. E o Manuel Forte, que faz parte aqui do CMDS, tem visto todo o empenho, toda a luta, a gente tentar reverter um quadro em que a gente vai tentar esclarecer para vocês o que aconteceu. Há um equívoco, ou então uma interpretação por parte de nossa aqui, por parte lá do Ministério, em erros de cálculos do próprio Ministério, e a gente vai tentar expressar nesses documentos que eu apresentei aí para vocês. E por isso que Pentecoste, junto com todo o Vale do Curu, não é só Pentecoste, está em uma situação de análise do sistema. Não há nada definido ainda em relação ao Vale do Curu. Então, queria que vocês acompanhassem, por favor, esse primeiro documentozinho que vocês têm aí. Esse aqui, tem essa tabelinha, por favor. Essa tabela, minha gente, para vocês terem ideia, é o seguinte: o Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá na Secretaria da Agricultura Familiar, que é responsável por essa pasta, ele leva em consideração, para a liberação dos aportes do Garantia Safra, os dentro do julgamento se teve prejuízo de safra ou não, 3 considerações principais. Uma delas é a parte meteorológica, que é medida através do INMET, que é um instituto que leva em consideração, que é o Instituto Nacional. A outra consideração que eles levam bem a fundo é a parte dos laudos, que é colhido aqui no município. E a terceira consideração muito importante são as atas do IBGE. Então, nós também ficamos surpresos quando em agosto os nossos agricultores não receberam a liberação de seus aportes, tendo em vista que em 2013 e 2014 já tinham sido recebidos a partir daquele mês. Nós também ficamos surpresos e buscamos informações. O Ministério não prontamente disponibilizou essas informações, demorou mais de 60 dias. Então, logo nos informaram, nós buscamos ver o que poderia ser feito, o que estava acontecendo de errado. E o seguinte: dentre das informações que foi colhida, para vocês terem ideia, em relação à pluviometria, o IMET apresentou que em Pentecoste choveu 82%. Por incrível que pareça. Eu não sei se o DECA concorda ou discorda com isso. A nossa média de Pentecoste, doutor Vicente, é mais ou menos 830 milímetros ano. Segundo o dado do IMET, que choveu 695. Distribuição total. Isso, informações lá de Brasília. E os 2 pontos de captação. Onde é que consta essa informação aqui? Essa informação tem no relatório lá, mas é aqui que eu vou chegar, é aqui onde eu vou chegar. Não, eu estou perguntando onde é que está a informação que o Pentecoste choveu 690 e pouco no documento. No IMET. E está aqui. Eu fico lhe devendo este, mas eu passo para o senhor. Acho que eu esqueci de tirar cópia.
mas o IMED está informando isso, 690 e poucos milímetros choveu aqui, aproximadamente 82%. A outra informação por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aí pronto, só para ter essa parte ainda da meteorologia, os pontos de informações é uma estação em Itapipoca e outra estação que fica já ao lado da Serra de Maranguape. Então não representa, segundo nós técnicos que avaliamos, não só Pentecoste, mas General Sampaio, Apuiarés, o Vale do Curu, técnicos renomados como Zé do Egito, Tobias Lessa, o glorioso Mazinho aqui do Curu, são todos contrários a essa forma de observação que está sendo colocada. Por isso a gente está tentando reverter esse quadro. Isso é a parte meteorológica. Da parte do IBGE, eles haviam levado em consideração uma ata de pré-análise, que seria de expectativa de produção do mês de junho, em que, depois de a gente conseguir conversar com a coordenadora estadual do programa, depois de muita luta, na semana, há 15 dias atrás, mais ou menos, nós mostramos para ela, e a ata está aí de posse de vocês, a ata do IBGE, em que prova que aqui não foi a expectativa mais de produção, aqui foi exatamente a produção que não teve, 68% numa cultura e 70 e pouco noutra cultura. E os laudos junto ao IBGE, é isso que eu queria que vocês observassem, essa tabela agora, para que chegue nessa, até chegar aqui eu tinha que explanar as outras duas coisas. Essa tabela, como é levada em consideração através da portaria número 72, também do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela diz que os últimos 10 anos que tem no sistema, se exclui as 2 melhores safras, as 2 piores safras e divide por 6, e essa é a média do município. Aí voltando, aí para receber o garante safra você tem que ter perdido 50% mais um dessa média. Então a média de Pentecoste, observe aí que ficou 343 quilos, certo? O que é que nós apresentamos junto ao Ministério? Em discordância dessa interpretação. Eu queria que os vereadores, tentar pedir para os vereadores, nós vereadores, os vereadores aqui, nós que compomos a administração, estamos aqui na plenária, entender um pouco da nossa linha de raciocínio. Pentecoste, como vocês podem observar nesse outro documento que eu entreguei a vocês aí, da FUNSEMI mesmo, tem um quadro de chuva que mostra que não é só 3 anos de estiagem que Pentecoste está passando, são 6 anos consecutivos. Então, é o 6º ano. Então, Miguel Gardel, a média tende a cair, porque a produção cai. Então, lá em 2006, 2009, a produção era 1 década. Aí, quando, tipo assim, era 1.000, caiu para 800, 700, 600, até que chegou em 342. Então, você não pode analisar Pentecoste e o Vale do Curu todinho, que está com 6 anos consecutivos de secas, Zé Xavier, igual analisa Palmácia, igual analisa uma cidade da Serra. É totalmente desumano e desigual. É inconcebível isso aí. Então, é uma das ações que nós estamos junto com a nossa prefeita, junto com os deputados que representam o município de Pentecoste, provar para o Ministério em que, em situações diferentes, tem que ter um cálculo diferenciado. Porque assim não vai ter em ano nenhum. Porque o agricultor que trabalha um pouco melhor a terra, ou tem a felicidade de ter um baixinho para plantar, ele vai conseguir produzir 4 sacas de milho garantido. E se ele for sorteado, ele vai estar lá como que produziu muito, quando na verdade não é muito. 3, 5 sacas de milho não é muito, mas dentro de uma média pequena é muito. Então esse foi um dos fatores que levaram essa interpretação de forma, não dizia ineficaz, mas que prejudicou os
nossos agricultores. Então é isso que a gente está levando para que seja rediscutido junto ao Ministério essa forma de pensamento. Haja um novo cálculo. E o Vale do Puru inteiro está nesse empenho e nós estamos aguardando reanálise que foi colocada exatamente na última reunião junto à doutora Dione, que é a coordenadora nacional desse programa Garantia Safra. Pra vocês terem ideia, foi mais ou menos isso que aconteceu. 6 pessoas em Pentecoste conseguiram produzir, porque tiveram a felicidade de plantar em baixios. Essas 6 pessoas que foram escolhidas é porque trabalharam, como os outros também trabalharam. Em relação à chuva, vocês podem observar que também tem um documento que eu tive cuidado de pegar esses dados junto à FUNSEMI, que é esse documentozinho para vocês, em que retrata que foi uma das defesas que está apresentando também a doutora Dione. Doutora Dione, embora que a senhora alegue, o IMET alegue que tenha chovido 690 milímetros em Pentecoste, mas leve em consideração que foi totalmente mal distribuída as chuvas e no espaço também foi mal distribuído. Haja vista que nós pegamos aqui os principais fluviômetros distribuídos dentro do município, que é um no Lemos, um na Providência, aqui. Lemos, Casa de Pedra, Sebastião de Abreu e na sede de Pentecoste. Em que no mês de janeiro há chuvas negativas em todos os fluviômetros, em que a negativa, lá, por exemplo, na Casa de Pedra, foi negativa 85% aproximadamente. Lá na Serrota, 65%, aqui na sede 75%. Em fevereiro, o mesmo quadro, negativo de novo. Em março, que foi chover. Abril choveu até o dia 20, e do dia 20 até o dia 30 de maio foi um veranico longo. Ou seja, o mês de janeiro, por mais que tenha serenado, o nosso agricultor foi lá e encontrou alguma coisinha. Ele perdeu. Perdeu tudo. Quando foi em março, ele estava sem dinheiro para o replantio, mas coincidiu com a distribuição de semente da Emates. Aí ele foi lá e plantou. Aí plantou em março, aproveitou a chuva de março. Quando estava começando a dar legal o negócio em abril, que ainda tinha chuva até o dia 20, ele ficou animado. Só que foi do dia 20 até o dia 30, a época que mais precisava de chuva, na nossa linguagem popular, que era a época de floração e frutificação, não veio, daí morreu tudo. Foi isso que nós explicamos para a doutora Dione. É isso que foi colocado para o Ministério. Então são esses argumentos que Pentecoste colocou para lá. Tanto da parte pluviométrica, quanto dessa parte também de produção. Então, nós estamos numa luta constante para tentar reverter esse quadro, tendo em vista essas informações que temos aqui. Agora, o problema é que o Ministério não quer aceitar os dados da FUNSEMI. Não quer aceitar os dados da Emates, que vocês podem ver aí também, que teve um prejuízo de safra muito grande em relação à alimentação que a Emates faz. E o que é que eles alegam? Só o Ceará tem um instituto avançado como a FUNSEMI. Aí, vereadores, me permitam uma pergunta. É justo nós que estamos com face à frente ser penalizado porque o Rio Grande do Norte está atrás? Não é justo. Então a luta, infelizmente, está sendo um pouco desigual, mas a gente está lutando, tentando reverter esse quadro, para que exatamente o nosso agricultor familiar, nossa agricultura familiar, não seja prejudicado. Mas não é fácil. E é nesse momento que eu preciso, o município precisa, não a secretaria, não só a prefeito Ivonilde, mas o município precisa, o nosso agricultor, a nossa agricultura precisa, em que nós todos nos unamos e tentamos juntar nossas forças e tentar mudar esse quadro, porque isso aqui é totalmente inconcebível. Daniel, a gente pede a ajuda do senhor, que é uma pessoa capacitada, que entende muito dessa área também, que tem que nos ajudar a reverter esse quadro, tendo em vista tudo isso que está acontecendo. Eu faculto alguma pergunta. Quem foi que enviou esse laudo para chegar até lá dessa forma? Esse cálculo foi feito assim, porque o assunto está seco, né? Você está aí, tá? Eu acredito que o
perguntou, essa doutora que está questionando essa coisa, era só que para ela mostrar que o Pentecostes, o nosso Pentecostes, como é que está, que ela não tinha uma dúvida, porque não houve chuva que desse para ela querer fazer esse trabalho nessa natureza, porque ela está mostrando uma coisa que não existiu aqui. Eu acho que o algo se foi feito por ela, está muito mal argumentado, porque não está dando certo, não. A medida que ela está tomando, o nosso município não choveu essas coisas todas, não. Burico, é exatamente. Perdão, Burico. Mas é assim, me perdoe, pelo amor de Deus. Porque os dois são pessoas muitíssimo boas, eu troquei o nome, mas porque eu gosto de você. É o seguinte, é exatamente isso daí que a gente está colocando para ela. Que se for necessário, que venha um técnico do próprio ministério atestar o que a gente está dizendo aqui. Já que não há confiança por parte, ou que a justificativa apresentada ainda é pouca, que eles venham verificar realmente junto ao nosso agricultor se é realidade não que a gente está falando. E foi isso que a nossa prefeita foi defender semana passada e veio muito esperançosa. Então, a gente está nessa batalha e temos esperança de que, se Deus quiser, a gente vai conseguir provar exatamente que o cenário não é esse que foi apresentado. Que, infelizmente, as 6 pessoas que foram sorteadas, dentre as 75 pessoas que foram sorteadas e essas 6 que produziram bem, não representam o cenário total do município, embora seja por amostragem. Gleice, assim, até porque fui eu que fui o autor do requerimento, convocando você para dar essas explicações, até porque essas explicações, inclusive, eu acho que não deveria nem a gente, assim, ter solicitado via requerimento de Câmara. Eu acredito que a Secretaria de Agricultura já deveria ter dado essas informações há muito mais tempo para os agricultores, até porque quando a gente conversa, a pergunta que insistentemente nos é feita é se vai receber esse recurso do Garantia Safra ou não. Né? Eu, assim, lamento muito, tá certo? Não vou entrar no mérito da questão, até porque você sabe muito bem da nossa posição. Lamento muito, na primeira vez, quando foi convocado, houve uma justificativa que, na minha concepção, é extremamente plausível, né, até porque tratava-se de representação municipal, muito embora eu faça questionamentos sobre realmente a efetividade do que diz respeito à questão do segundo momento, até porque eu entendo que Pentecostes tem técnicos, tá certo, que possam representar bem numa reunião de defesa civil. Né? Então, assim, eu acho que essa questão eu não vejo, tá certo? Não vejo está sendo tratada como forma prioritária pela Secretaria, né, em relação à questão do acesso ao Garantia Safra. Mas aí, você falou aqui, para detectar prejuízo de safra, você citou até uma portaria. Qual o nome da portaria que você falou? 72, né, da safra, né? Eu fico devendo ao senhor e também vamos deixar Pronto. mais tarde ou amanhã aqui para os vereadores. Então, o que acontece? Na portaria, eu sei que você disse que são 3 índices que são utilizados: meteorológico, os laudos municipais e as atas do IBGE. Não é verdade? Verdade. Você colocou. E aí, eu sinceramente, eu não consigo entender, tá certo? Inclusive, eu até requisitei isso oficialmente, você deve ter recebido o ofício. Nós solicitamos a composição da comissão, solicitamos a Comissão Municipal de Gestão do Garantia Safra, solicitamos a informação sobre o técnico vistoriador, que foi nomeado. Eu chamo a atenção, inclusive, porque está decorrendo prazo. Eu cito, inclusive, a Lei 12.527, Lei Geral de Acesso à Informação, são 20 dias de prazo, deve prorrogar por mais 10 dias, após 30 dias está sujeito às sanções de improbidade administrativa pelo não atendimento da solicitação. Mas foi protocolado lá na Secretaria de Agricultura, né, eu acredito que você deva ver lá com a questão dos funcionários onde é que estão esses ofícios. Bom, você colocou que são 3, tá certo? São 3.
situações. Ou é o metrológico, é do INMET, é isso? E mete. INMET, os laudos municipais e as atas do IBGE. Bom, aqui tem uma ata, você mesmo apresenta, que atesta perda de safra de 78% em relação ao milho e 65% em relação a feijão. Né? E aí, lendo aqui a composição, eu acho até estranho, porque eu não conheço a vereadora Valdelice como vendedora. Né? Eu, sinceramente, não conheço a Luísa de Marilar como produtora. Né? Eu conheço ela como técnica da Secretaria de Agricultura, porque eu sou vereador Valdelice como assistente social e como vereadora. Um vendedor eu não conheço. Eu queria até saber o que a presidente vende. E eu não consigo entender, vejam bem, nós temos, são 3 indicadores que atestam o prejuízo de safra. Tem o metrológico, que é o que está conflitando os dados, temos os laudos municipais, temos as atas do IBGE. Né? Dois documentos desses atestam perda de safra, segundo o que você está dizendo. Os laudos e as atas do IBGE. E o metrológico não. Eu queria saber se existe algum dispositivo que diz que preferencialmente quais desses métodos é que vão determinar a perda de safra. Porque quando eu venho aqui, e diz que o benefício safra, a condição que diz é que se houver 50% de perda, ou superior a 50% de perda. Né? Aqui não se estabelece, pelo menos no decreto que regulamenta a lei, nada em relação a essa questão metrológica, enfim. Está na portaria. Que traz a portaria. Está na portaria, exatamente. Eu vou imprimir e trazer para o senhor. Então, assim, eu gostaria de saber, porque é muito fácil isso. É muito fácil. Aqui eu vou colocar até uma discussão do ponto de vista político. Bom, a União é dirigida pelo Partido dos Trabalhadores, o governo do Estado é dirigido pelo Partido dos Trabalhadores, a Prefeitura de São Pentecoste é dirigida pelo Partido dos Trabalhadores e a Secretaria Municipal da Agricultura também é dirigida pelo Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de entender por que só há 15 dias você conseguiu falar com a coordenadora estadual. Isso foi uma coisa que você colocou, somente há 15 dias eu consegui falar com a coordenação estadual. Porque uma hora dessa é muito fácil se atribuir responsabilidades. Ou mesmo se eximir das responsabilidades. Né? Então, assim, essa discussão no sentido de apenas agora, tá certo? Apenas agora, se buscar soluções para isso. Esses agricultores esperam o recebimento da parcela de safra desde agosto. Né? Desde agosto. Então, assim, eu sempre tenho uma máxima na minha concepção dizendo o seguinte, que não é porque a Puiarés, e aqui eu discordo de você, porque o Itapajé recebeu, né,